Graça e paz a todos, queridos irmãos. Hoje nós vamos estudar a Carta de Coríntios, o capítulo 10, tá bom? Então vamos fazer um estudo aqui do capítulo 10 e vamos aprender coisas muito importantes para as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá. O apóstolo Paulo, Shaul Paulo, ele foi inspirado para escrever essa carta aos Coríntios e aqui traz para nós coisas muito interessantes. Vamos ver aqui do capítulo 10, o verso 1. Eu estou aqui com a TNM, com a Amplificada e com a Ara Mais, certo? 3 Bíblias. Aqui é a nosso dicionário. Então o versículo 1 diz: Ora, não quero que sejais ignorantes, irmãos, de que os nossos antepassados, os israelitas, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então, o apóstolo Paulo, era comum ele falar essa expressão: não quero que sejais ignorantes, irmãos. Isso aqui também a gente encontra em Romanos, ele fala muito sobre isso, Não quero que sejais ignorantes. Por que Paulo faz essa evocação, Não quero que vocês sejam ignorantes. Porque, infelizmente, muitos irmãos, principalmente hoje, com o cristianismo tão distante e com os estudos bíblicos cada vez mais superficiais da palavra de Deus, faz as pessoas terem distância dos ensinamentos e dos acontecimentos passados, que são extremamente importantes, porque eles têm uma direta correlação conosco, com Cristo, com a nossa salvação e com o futuro. Então, a ignorância espiritual dos fatos faz as pessoas, às vezes, ignorar ensinamentos profundos registrados em histórias que muitas das vezes as pessoas apenas leem e encontram uma aplicação básica para aqueles fatos. Quando Paulo ele evoca os antepassados terem passado pelo mar e pela nuvem, ele está nos ensinando, ele está nos relembrando algo espiritual. Não foi apenas passar sobre o mar, entre o mar e debaixo de nuvens. Existia todo um significado por trás, aonde Paulo descreve o Cristo. Aí você vê ali a pré-existência de Cristo demonstrada por Paulo. Algumas pessoas que apoiam a doutrina de que Cristo não existiu antes do seu nascimento, eles subestimam esses versículos. Por exemplo, esse de capítulo 10 de Coríntios, onde nos demonstra claramente a presença de Cristo junto com o povo. Então, às vezes, por não observarmos os fatos e termos um olhar espiritual para as coisas ocorridas com o povo de Deus do passado, os judeus, os israelitas, não conseguimos observar lições valiosas para nós. E por isso Paulo chama a atenção dos irmãos para aquele exemplo dos israelitas, o que aconteceu com eles, mesmo passando por um processo de santificação e batismo. Então, este alerta para nós hoje, cristãos, ele deve ser dado também. Paulo quer dizer para nós que nós não devemos ser ignorantes com relação a essas coisas. Que mesmo, às vezes, passando por processos sagrados, as pessoas, às vezes, acabam se desviando e praticando coisas ruins por não se atentarem à profundidade espiritual de algumas coisas. Então vamos lá. Nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Vou explicar agora para vocês o significado disso. A nuvem representa a presença do Senhor na terra, certo? Se você pegar aqui, o texto é Êxodo, tá? E Jeová ia na frente deles, tá? Jeová aqui não é o Deus Pai, porque o Deus Pai nunca foi visto. A Bíblia testemunha isso. O livro de João, o apóstolo João diz que nenhum homem jamais viu a Deus, mas o Deus que tem visto é o Filho, Então sempre foi o Filho. Ali tinha Jesus, O Jeová ali, que ia na frente, era Jesus, Yeshua. Só que nesta ocasião, ele não tinha vindo ainda como um homem, Não tinha nascido como homem. Ele não tinha se esvaziado como homem. Então ele era ali, um ser poderoso, o Filho de Deus,
e ele veio como porta-voz de Deus. Então as pessoas ali, ao ver aquela majestade, eles não tinham essa revelação de que Deus tinha um filho. Então eles chamavam aquilo ali de Jeová, né? YHWH. Em português a gente fala Jeová, mas é o nome de Deus. Eles identificaram aquele ser ali como sendo Deus, né? Então a Bíblia vai identificar, né, Jesus Cristo como sendo Deus o tempo todo. No Velho Testamento, todos os tratos que as pessoas têm ali, a grande maioria das vezes, com o Criador, na verdade, não é com o Pai, mas sim com o Filho, entende? Por isso que existem essas confusões todas, né, de trindade, disso, daquilo, mas, na verdade, é porque as pessoas não compreendem a manifestação de Mashiach, tá? Antes da sua vinda. Se você não entender isso, vai ficar muito difícil para você entender a Bíblia. Você vai ter dificuldades de entender a doutrina salutar da Bíblia, tá bom? Você vai começar a se perder em conceitos vagos, como trindade, por exemplo. Então Jeová ia na frente deles, de dia numa coluna de nuvem, tá vendo? Para guiá-los pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo. Então, de dia ele era uma coluna de nuvem. Uma nuvem ia na frente do povo. E de noite era uma coluna de fogo. Então, clareava o caminho. O povo, eles não tinham ali a autonomia de falar assim, ó, nós vamos para o norte, nós vamos para o sul, nós vamos para o oeste ou para o leste. Quem determinava para onde que o povo iria era a nuvem do testemunho, certo? Essa nuvem ali era quem? Era Jeová que ia na frente. Só que esse Jeová aí, como eu estou explicando para vocês, de acordo com as Escrituras, nenhum homem jamais viu a Deus, certo? Nenhum homem jamais viu a Deus. Deixa eu abrir aqui o texto para ficar fácil. É o texto de João, capítulo 1. Vamos ver aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus, tá vendo? Então, o Deus que eles viam lá, que ele falava que com ele, né, que as pessoas falavam, Moisés falou face a face com Jeová no monte, não era o Pai, tá, gente? Ninguém, vamos ver a definição de ninguém, né? Nada, coisa alguma, ninguém, jamais, vamos ver a definição de jamais, sempre em qualquer momento. Então, ninguém jamais viu, tá? Ver com os olhos, certo? Ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Aqui Deus quem? Deus Pai. Agora olha só. O Deus unigênito, que está no meio do seio do Pai, é quem o revelou. Entendeu? Ou seja, é quem tem visto. Quem as pessoas viram, né? Quem as pessoas falaram. Ah, fulano de tal conversou com Deus, tal. Aqui, ó. Esse o deu a conhecer. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Certo? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, né? Olha, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Entende? Então, a Bíblia, eu estou várias versões aqui para vocês verem como que essas versões tratam o assunto. Uma versão não trinitariana aqui, por exemplo. Ó. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus aqui coloca de minúsculo, mas não é minúsculo, é maiúsculo mesmo. O Deus unigênito, que está na posição junto ao seio do Pai, este é quem o tem explicado. Ok? Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Certo, gente? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus único Filho, mas Deus, o único Filho, que está em perfeita união com o Pai, nos mostrou como Deus é.
Então, todas as vezes, gente, que lá na Bíblia fala, né, de Jeová, no Antigo Testamento, que falou com alguém, que interagiu com alguém, né, algumas exceções, né, que fala do próprio Pai nos céus, aí é ele mesmo. Mas quando fala que ele interagiu com o ser humano, conversou com Moisés, ou com o Elias, ou com qualquer um que seja, até mesmo ali com Adão no Éden, né, aquela sentença toda ali que foi dada ali, foi o filho por meio, o pai por meio do filho, entendeu? Falou com Adão. Nenhum homem jamais viu a Deus. Homem, gente, não viu a Deus. Então não era o pai, era o filho unigênito. João explica para nós aqui, ó, o filho que está junto ao seio do pai. Por que fala a expressão seio do pai? Ó, à frente do corpo, entre os braços, no colo. Entendeu? Então o pai, o filho, né? Aqui está descrevendo o pai abraçando o filho. Né? Quando você tem um filho, você não fica abraçando ele, né? Ele não fica no seu colo. Essa é a visão que a Bíblia quer dar para nós. O Deus Pai, ninguém viu, mas o Filho, o Deus que é Filho, que está nos braços do Pai, este nos revelou o Pai, entendeu? Por isso que Jesus Cristo fala assim, ó, quem tem me visto, tem visto a Deus. É por isso, entendeu? Deus ele se revela, ele se manifesta por meio de Jesus. A única vez que nós vamos realmente poder ver a Deus é quando Jesus voltar e nos glorificar, entende? Aí nós vamos poder ver Deus. Lá em Apocalipse fala isso, né? Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Né? Então nós estaremos diante de Deus, vamos poder ver, vamos ter capacidade física para ver Deus, né? Porque o nosso corpo mortal é incapaz de ver Deus. Mas quando Jesus nos transformar, os vivos, né, e ressuscitar os mortos com incorrupção, teremos capazes de ver o Pai, né, de fato. Isso pode acontecer. Então, olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção que aquela coluna de nuvem representava quem? Jeová, né, que era Jesus no caso. E Jeová ia na frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para dar-lhes luz. Isso aqui significa o quê? Que Jesus ele já era o guia espiritual da nação de Israel. Ele que era o caminho. Lá o salmista fala, né, o Provérbios fala, né, Salmo e Provérbios também, fala assim que luz para minha senda são os seus caminhos, né? Luz para os meus caminhos são tua palavra. Quer dizer, Deus, ele sempre usou o seu filho Jesus, né? Ele enviou o seu filho Jesus para ser o responsável pela salvação do povo. Desde a época de Abraão, desde a época de Isaac, de Jacó, de Adão, né? Jesus estava ali presente, né? Escondido, claro, as pessoas não tinham noção, ciência de que ele era o Filho de Deus, né? Não sabia que Deus tinha um filho, né? Por isso que ele é apresentado no Antigo Testamento apenas como Deus único, ok? Esse Deus único aí muitas vezes retrata-se ao Filho, agindo em nome do Pai ali, em autoridade do Pai. E aí você vai ter a ideia ali do monoteísmo, certo? Que apenas há um Deus apenas, que de fato é mesmo, apenas o Pai, né? Que é o Deus em toda a sua essência, né? Vamos dizer assim, no sentido de sempre existir e sempre existirá. Jesus é o Filho de Deus, ou seja, ele também é Deus, porque ele é Filho de Deus. Ele não pode ser um ser humano apenas, ele não pode ser apenas um anjo, ele não pode ser apenas uma criatura. Jesus não é uma criatura, Jesus é o Filho de Deus. Deus ele tem um filho. Isso é uma verdade que o Antigo Testamento e o Novo Testamento nos traz. Os judeus têm dificuldade de entender isso, porque eles fixam apenas na ideia de que existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus. Mas eles esquecem que o Velho Testamento inteiro testemunha sobre a vinda de um filho, que seria chamado de Filho de Deus. Né? Emanuel, Deus está conosco, Filho de Deus. Então, esse testemunho, né, de que Jesus iria e que seria o Filho de Deus, e que a Bíblia toda testemunha que Deus tem um filho, né, e esse filho se chama Yeshua HaMashiach, o Messias, né, ele nos traz uma ideia espiritual de que Jesus sempre esteve presente em todos os tratos. E ele era a nuvem. Ele era a nuvem que estava na frente do povo. Ele guiava. E a coluna de nuvem não se afastava de diante do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite.
Por fim, os filhos de Israel passaram pelo meio do mar, em terra seca, enquanto as águas eram para eles como muralha, e sua direita e a sua esquerda. Veja bem, aqui você vai ter então dois símbolos espirituais aqui de Cristo. Você vai ter o símbolo aqui da nuvem, que ela era dupla, ela era tanto de fogo quanto uma nuvem escura. Essa nuvem também, às vezes, ela se sobrepunha entre o povo judeu e os egípcios. Os egípcios estavam aqui tentando pegar o povo judeu, né? E o povo judeu fugindo. Então, muitas vezes, o que essa nuvem fazia? Ela saía da frente do acampamento, guiando o povo, e vinha para trás. Então, os egípcios não conseguiam ter acesso aos israelitas. Certo? Presta bem atenção nesse detalhe. E os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem. O que significa debaixo da nuvem? Porque a nuvem, ela passava sobre o povo, acima do povo. Ela passava acima do povo. Quando o povo quando o povo foi passar no mar, né? A nuvem, ela estava primeiro na frente do povo, depois ela passou por cima do povo, né? E foi atrás do povo ali para quando os egípcios estavam próximos, né? Para fazer com que as rodas dos carros dos egípcios se destravassem. E o povo viu a nuvem passar sobre eles. Então, havia duas paredes de água, certo? Que a água é um dos elementos mais importantes que existe. Por isso que o batismo é feito em água. Por isso que todas as coisas relacionadas à limpeza estão relacionadas à água, né? A limpeza do corpo humano, a limpeza espiritual, né? A água é um símbolo de limpeza, ok? Então o povo passa ali exatamente num túnel. Em certo momento, todos os israelitas, todos eles, estavam num túnel, com paredes de um lado, com paredes do outro, e a nuvem de fogo passando por cima. Veja bem que isso aqui é um exemplo claro do que Jesus Cristo faria. Lembra que a Bíblia fala que Jesus Cristo batizaria com o Espírito e com fogo? Né? Então, olha só, além de água, porque era uma coisa importante, né? Todos foram batizados em água, em Espírito e em fogo. Ok? Nessa ocasião ali no Egito. Todos eles. Porque o fogo representava o espírito Arua do Mashiach, né? Que passou sobre eles. Então todos eles foram batizados. O que é ser batizado? É submersos, né? Dos dois lados tinham a água e em cima o Mashiach passou sobre eles. Certo? Por isso que Paulo está falando isso. Debaixo, ó, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés. Então, este exemplo aí, em que o povo israelita sai do Egito, o que significa sair do Egito? Significa sair da vida do pecado. A Bíblia, ela representa o Egito como sendo uma vida de devassidão, de idolatria. O povo israelita, eles estavam no Egito por 400 anos e muitos deles praticando coisas que os egípcios praticavam. Quando eles saem do Egito, né, por meio da mão poderosa de Deus, por 10 atos de Moisés, eles precisariam ser batizados, todos eles, porque todos eles eram como se estivessem sido pagãos por 400 anos numa terra pagã. Então, o que Jesus ele já providencia de uma forma espetacular, né? Ali foi mais de 3 milhões de pessoas num só dia, numa só noite, foram batizadas em Moisés. Por que se diz Moisés e não se diz Cristo? Porque nesta ocasião, o líder escolhido por Deus era Moisés, Moshe. Então, existia um significado importante, porque o primeiro batismo, o batismo de Moshe, o batismo de Moisés, era um batismo que levava o povo a uma aliança no Sinai. E o segundo batismo, que é o batismo em Mashiach, ele nos leva em uma comunhão com o Sião, com o Monte Sião. Não com o Monte Sinai, mas sim com o Monte Sião. Do mesmo jeito que o povo foi levado, né, foi batizado em Moisés e foi levado ao Sinai para um pacto, uma lei, uma ordenança, Cristo, no segundo batismo, no batismo de Cristo, no batismo com o Espírito, com
com a água também, que é importante, né? Porque do mesmo jeito que com Moisés teve que ter todos esses elementos, água, fogo, nuvem, espírito, do mesmo jeito os cristãos também hoje são batizados em água, né? Por reconhecerem Jesus como seu Salvador. Porque o que tratava ali do Egito, gente, era a salvação do povo, que o povo estava sendo escravizado e massacrado no Egito. Então Jesus ele aparece como Salvador. Quando eles entoam cânticos de louvor ali a Jeová, eles estavam, na verdade, entoando cânticos de louvor a Jesus, que é o Jeová que salva. Entende? Jesus é o Jeová que salva. Porque Jesus, ele recebe o nome Jeová também, no seu nome, né? Yeshua, né? Yeshua, ou Yahuashua, né? Que em hebraico significa Jeová salva, né? Em português. Aportuguesando bem a coisa, seria o Jeová que salva. E o Pai, né? Yahuá, o Jeová do Espírito. Não é o Senhor dos Espíritos, né? Esse Yahuá, esse som Ruar, né? É o mesmo som do Espírito, Ruar, né? Yahuá, né? Yehuá. E alguns até falam Yahvé, né? Yahuá, né? Yah, porque nós sabemos que o nome de Deus começa com Yah, né? Louvai a Yah. E o final, né? Existe uma forma de leitura ali sem a pontuação massorética, porque com a pontuação massorética não tem como ler assim, tá? Nenhuma das pontuações traz essa leitura, mas sem os pontos você pode ler Yahuá, né? Com Vav ali tendo o som de U, certo? Yahuá, ou seja, o Yah, que é o Espírito. Por isso que a Bíblia fala, Deus é Espírito, o Pai é Espírito. Né? Jesus falou com a samaritana, Deus é Espírito, Yahuá, Deus é Espírito. E os que adoram têm que adorar com Espírito e verdade. Agora o Filho, ele é o quê? Ele é o Yahuá a salvação, ele é o Yah da salvação. Então ele é Yahshua, entendeu? Ele é o Yah da salvação, ele é o Yahshua, o Yah da salvação. E o outro, o Pai, é o Yah do Espírito, né? E o Espírito é a vida, então é o Deus da vida. O Pai é o Deus da vida e o Filho é o Deus da salvação, né? O Pai é a fonte da vida. Inclusive, o Filho tem vida por meio do Pai. E ele falou isso no livro de João. Eu vivo pelo Pai, certo? Eu vim do Pai. Eu saí do Pai, né? Quer dizer, o Pai é a fonte da vida. E aí Jesus, ele recebeu a salvação, né? Ele é o Salvador da humanidade. Então, hoje a nossa vida está no Filho, certo? Embora o Pai seja a fonte da vida, né? Mas hoje a nossa vida, ela provém do Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a vida, certo? Porque nós dependemos de Cristo para nos aproximar de Deus, o Pai. Eu sou o caminho. Caminho de quê? Caminho do homem ao Pai. Eu sou a verdade. Qual verdade? A única verdade que existe na Bíblia é sobre Jesus. Não existe outra verdade. Todo o testemunho que é mencionado nas Escrituras é relacionado a Jesus. O livro de Apocalipse lá fala que o espírito da profecia é o profetizar sobre Cristo. Né? Toda profecia remete à profecia de Jesus. Então, a verdade é Jesus. E a vida? Ele é a vida por quê? Porque ele morreu, né, para nos dar vida, e vida em abundância, como ele disse. Então, a vida, a fonte da vida é o Pai. O Pai pega essa fonte e coloca no Filho, e manda o Filho nos salvar. Certo? Esse é o plano de salvação do Pai. Certo? Esse é o plano de salvação do Deus, Deus da vida. E ele se manifesta por meio do seu Filho, Machia, o Messias, o escolhido. Então ele escolhe seu Filho, separa seu Filho como ungido, como santo, e envia seu Filho santo no ventre da Maria para nascer como um homem, para ele ter plenitude em todas as coisas. Cristo, ele é totalmente pleno. Por quê? Porque ele é Deus, ele é homem e ele é anjo ao mesmo tempo. Certo? Ele tem todas as manifestações em si. Deus, ele não é homem. Jamais você pode falar que Deus é homem. Né? A Bíblia repudia essa palavra. Comparar Deus com homem, o Pai. Também a Bíblia repudia a gente chamar Deus de anjo. Jamais pode ser chamado. Deus jamais pode ser relacionado a anjo. Anjo é uma criatura. Como um cachorro é uma criatura, como um ser humano é uma criatura, como uma ave é uma criatura, certo? Então, é por isso que Deus está num patamar muito acima. Deus não é criatura. E Jesus também, ele não é criatura. As pessoas erram, às vezes, algumas pessoas aí
que não acreditam na Trindade, eles erram porque colocam Jesus no patamar de criatura. E Jesus não é uma criatura. Jesus, ele nasceu de Deus, então ele é o Filho de Deus, entende? Ele é o próprio Filho de Deus. Ele não é uma criatura, ele não é uma criação, entendeu? Ele é o Filho de Deus. Por isso que ele também é chamado Deus, porque ele é Filho de Deus. Ele saiu do Pai, das entranhas do Pai, entende? Por isso que o Pai, ele é Pai. É simplesmente por isso. E Jesus, ele é Filho exatamente por isso, que ele saiu do Pai. Quer dizer, teve um período aí da longa eternidade passada que Jesus Cristo, ele não tinha consciência, ele não estava consciente, ele não era um ser pensante. Ele já existia no Pai, né? Espiritualmente falando, ele sempre existiu, porque ele sempre esteve com o Pai. E o Pai, como uma mulher, né? As pessoas não gostam desse tipo de ilustração, porque não gostam de correlacionar Deus com o Pai. Só que, com mulher. Só que o que vocês têm que entender é que a Bíblia fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que Deus, ele não fez só o homem. Deus também fez a mulher. A mulher é feita à semelhança de quem? Quem que vocês acham que a mulher foi feita à semelhança? Né? De Deus. Então Deus, ele tem esse lado masculino e feminino ao mesmo tempo, entende? Então quando Deus ele gera o filho, é como se fosse uma mulher gerando um filho mesmo, entendeu? É ofensivo, eu sei que é ofensivo isso para a cabeça de muitas pessoas, mas é o que a Bíblia ensina, né? E por meio do Espírito Santo ali, ele gera Jesus Cristo e o filho nasce de Deus, entende? Então, olha só, o Espírito Santo, ele sempre esteve com Deus porque ele é parte de Deus. É como, por exemplo, é diferente, né? Porque Deus não teve princípio, mas no meu caso, por exemplo, eu e a minha força de vida sempre coexistiram juntas, entende? É a mesma coisa. Eu e minha força de vida é a mesma coisa. Quando eu morrer, a minha força de vida também esvaia. No caso de Deus, não. Deus nunca vai morrer. Então, o Espírito de Deus, né, é a fonte de toda a vida. O Espírito Santo é a fonte de toda a vida. Né? Não é só o poder de Deus, gente. Não é só o poder. O Espírito Santo não é só o poder de Deus. O Espírito Santo é a própria manifestação do Pai, entende? Ele pode se manifestar nas pessoas. O Pai, ele pode. Por que o Pai é onipresente? Vou ensinar para vocês esse conceito aqui. Onipresente. Por que o Pai é onipresente? Deus, ele tem um lugar no céu, um lugar físico, tá? Um lugar físico que nós chamamos de espiritual, porque é uma outra realidade, mas é um lugar físico. E Deus, ele está sentado num trono, né, os anjos estão à volta dele, é o que a Bíblia testemunha. Mas como que Deus pode ser onipresente? Como ele pode estar presente em todos os lugares e ao mesmo tempo estar em um lugar? Por causa do Espírito. O Espírito de Deus enche todos os universos, todos os mundos, né, todos os cosmos. Por isso que quando a Bíblia fala que a Terra foi criada, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quer dizer, o Espírito de Deus estava ali. Embora Deus podia estar em outro lugar, onde ele morava com Jesus, o Espírito de Deus já estava ali sobre as águas. Quer dizer, Deus, ele está em todos os lugares, porque o Espírito de Deus está em todos os lugares. A manifestação do Deus Pai é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito ouve, o Espírito entende, o Espírito fala, o Espírito geme, com pronunciações não espíritas, porque é o Espírito do Pai, entendeu? E esse Espírito do Pai, ele envia o Filho, né? Ele batizou o Filho com o Espírito. Quando João batiza Jesus ali, o que desce? O Espírito Santo. Então, desde o momento, então, o Deus estava morando dentro de Jesus. Deus, o Pai, ele pode ser único e, ao mesmo tempo, está em todos os lugares, por meio do seu Espírito. Toda criatura que recebe o Espírito de Deus, Deus está nela. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que é proibido o assassinato. Porque quando você mata um outro ser humano, você está matando alguém que o Espírito de Deus pode estar ali, nele. Entende? Então você está o quê? Ofendendo o Criador. Entendeu? Às vezes o Criador, ele pode, por meio do seu Espírito, os animais. Né? Os olhos dos animais que veem tudo, você está vendo a águia lá no céu voando e tudo. Às vezes Deus, por meio do seu Espírito, ele olha pelos olhos das águias, entende? Pelos olhos do peixe, pelos olhos dos animais, pelos meus olhos, pelos seus olhos, né? Quando você recebe o Espírito do Mashiach, o Espírito de Deus, Deus, ele tem a percepção que você tem do mundo, ele vê com seus olhos. Por isso que Deus consegue ter empatia plena e absoluta, porque ele consegue ver com seus olhos, entendeu? A sua perspectiva de visão, Deus tem por um minuto, por um segundo, por um milésimo, que ele quiser, entendeu?
Por meio do quê? Por meio da sua manifestação. O Espírito Santo de Deus é a manifestação de Deus. Esse Espírito foi dado a Jesus. Jesus também hoje consegue também ter a mesma percepção de Deus. Por isso que Jesus também hoje ele consegue ser onipresente. Ele consegue entender os pensamentos das pessoas, ler pensamento. Ele consegue... Quando ele estava na Terra mesmo já, como homem, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele sabia o que as pessoas pensavam. Ele via o coração das pessoas. Como que ele podia fazer isso? Por meio da rua Hakadosh, né? Rua do Santo, do Pai, né? Aí, essa rua que pertence ao Cristo é a rua Hamashia, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, Jesus, ele estava ali, né? Passando sobre o povo e batizando aquele povo pagão que estava no Egito por 400 anos. E eles comeram a mesma comida espiritual, e todos comeram a mesma comida espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual. O que significa isso? Todos foram imersos em Mashiach, mesmo sem saber que era Mashiach. Entendeu? Todos receberam a mesma comida espiritual. O que era a comida espiritual? A Torá por Moisés. Moisés levando a Torá. O maná caindo do céu. Porque o espiritual, às vezes a gente acha que o espiritual é só espiritual, mas o espiritual também é físico. O maná que caiu nos céus e alimentou o povo, ele era espiritual. E ao mesmo tempo ele era físico. Porque ele deu vida. Ele preservou as pessoas com todos os vitaminas, todos os nutrientes que eles precisavam comer. Por 40 anos. Por isso que quando Jesus Cristo ele foi batizado, ele foi ao ermo e ficou 40 dias no ermo. Para prefigurar também esse acontecimento. Que o povo teve que ficar 40 anos praticamente de jejum, apenas comendo maná, para se purificar de todos os seus pecados e se apresentar a Deus na terra prometida. Então o povo faz isso. Então primeiro Jesus ele tira o povo do Egito, lava o povo nas águas do Mar Vermelho, do Mar de Juncos, tá? O Mar Vermelho lava todo mundo, batiza todo mundo, tira o povo de lá e daí ele faz um pacto no monte com o povo. Isso aí é uma coisa muito espiritual e muito profunda. Então eles comeram das bebidas espirituais, né? Aqui, olha, deixa eu colocar aqui no mesmo texto aqui, manjares, tá? Ó, manjar, a palavra que é manjar. Manjar é aquilo que é comido, um alimento sólido. Todos, tá vendo? Ó? Alimento sólido. Todos eles comeram um só manjar espiritual. Um alimento sólido espiritual. Então, gente, quando você pensa assim, ó, espiritual, muitas vezes você pensa assim, que é algo assim, intangível. Mas muitas vezes o espiritual ele é físico. Tá vendo? Manjar é o quê? Aquilo que é comido, alimento sólido. Então, tá falando aqui do maná. Entende? O maná era o quê? Era o pão que desceu do céu. A Bíblia testemunha que o maná é o pão que os anjos comem. Os anjos não são espíritos? Então como que os anjos comem um pão físico? Porque eles comeram um pão físico. Porque o espiritual e o físico, eles estão muito correlacionados, pessoas. A gente acha que o espiritual é algo invisível. Não, ele também é físico, só que ele é de uma outra física. Só isso. Né? E quando ele se manifesta aqui no nosso mundo, ele se manifesta de uma maneira física que nós podemos compreender. Por isso que eles comeram maná. Porque aquele alimento físico que caiu ali, que eles apanhavam e que estragava, se eles pegassem a mais na sexta-feira, no Shabat, não se podia pegar o maná. Era o descanso. Então, se pegasse, eles tinham que pegar apenas o que eles iam comer no Shabat. Se pegasse a mais, estragava. Teve alguns espertinhos lá que pegaram a mais, 3 vezes a mais, aí estragou. Só ficou só aquela quantidade exatinha ali que eles tinham que comer no sábado. Quer dizer, isso nos ensina o quê? Que Deus ele cuida das nossas necessidades. A gente não precisa ficar preocupado. E se a gente ficar muito preocupado com coisas materiais, a vida estraga. Por que muitas pessoas se metem em muitos problemas? Porque eles estão buscando demais o maná, o físico. E esquece que quem provém o físico é o Criador. Por meio do espiritual, ele provê o físico. Então, quando você se empenha demais em pegar o dobro do que você precisa, estraga a sua vida. Estraga relacionamento, estraga famílias, acaba casamento, acaba emprego, acaba depressão, acaba tudo. Então, Jesus Cristo ele deu para nós o exemplo maior. Ele falou, esteja preocupados com o seu dia de hoje. Deixe o amanhã para o amanhã. Então, nós cristãos que vivemos nos últimos dias, né, todos os cristãos vivem nos últimos dias, desde a época de Paulo, desde a época de João. Todos nós
né? Toda a igreja de Cristo tem que viver um dia após outro. Ele tem que comer o alimento espiritual. E esse alimento espiritual, muitas vezes, está na nossa mesa como um alimento físico. Por isso que você dá graças a Deus. Quando você ora sobre o alimento, você está agradecendo a Deus, porque o espiritual ele se manifestou no físico. Deus ele abençoou por meio do seu espírito o grão da terra que nasceu e está na sua mesa. E Jesus os alimentou com a comida espiritual, que é o maná, que é um alimento sólido, e com a bebida espiritual. O que é essa bebida espiritual? O Espírito Santo foi derramado no povo por meio do batismo de Moisés, certo? Então aquele povo ali era um povo santo. Por isso que quando Moisés fala, vós sois povo santo, raça escolhida, então todos os israelitas eram ungidos, entendeu? Todos eles eram ungidos. Só que a unção do Espírito Santo, às vezes a pessoa interpreta de forma errada. Às vezes a pessoa acha que a unção do Espírito Santo é a pessoa realizar poderes, realizar obras poderosas, realizar cura, realizar transformação de água em vinho, falar em línguas. Não, gente, isso aí são manifestações do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é o espiritual que se manifesta no físico. Entendeu? É a parte de Deus espiritual se manifestando e comunicando com o físico. Porque tudo que Deus fez é físico. Tudo, tudo, tudo. Os anjos, embora são espíritos, né? Na verdade são físicos. Existe uma física por trás deles. É uma matéria diferente da que nós estamos acostumados aqui, mas é uma matéria. E como Deus, que é espírito, ele interage com o que é matéria? Por meio do espírito, da Ruach HaKadosh. Então, a forma de Deus lidar com as pessoas, né, tanto anjos quanto nós humanos, como a vida, como todos os mundos, todos os planetas que existem, né, planeta, mundos, vamos dizer assim, né, e todos os mundos são habitados por criaturas, inteligentes ou não, Deus ele sempre vai estar o quê? Interligando com as pessoas por meio do seu Espírito Santo, certo? E o Espírito Santo, às vezes, ele aparece de forma visível, corpórea. Por exemplo, quando Jesus Cristo foi batizado, apareceu o que ali? Apareceu uma pomba, né? Corpórea. O texto ainda ele explica corpórea. O Espírito Santo, ele é o que? Ele é físico ou ele é espiritual? Ele é os dois. Entende? O Espírito, ele não tem barreiras. O Espírito do Pai, ele não tem barreiras. O Espírito do Pai é o que faz com que a energia se torne matéria e a matéria se torne energia. Ele manipula a matéria e a energia por meio do Espírito. Entende? Então o Espírito pode aparecer com forma física, como apareceu em Jesus, né, descendo como pomba, ou pode aparecer também de uma forma espiritual que ninguém vai ver. A gente apenas vai sentir. Então aquele povo ali, a Bíblia testemunha que eles eram nação santa, né? Ungidos, todos eles foram ungidos aqui, ó, batizados em Moisés e beberam a comida e a bebida espiritual, tá? Só que, ó, presta atenção o que significa essa bebida espiritual. Vamos lá, vamos continuar. E todos beberam a mesma bebida espiritual, porque costumavam beber da rocha espiritual que os seguia. E esta rocha significa o Cristo. Então, se você pegar aqui, ó, esse texto aqui, você vai ver. Ó, eis que eu estou em pé diante de ti, ali na rocha, em Horebe, e tens de golpear a rocha, e dela tem de sair água, e o povo tem de beber dela. E a seguir Moisés fez assim sob os olhares dos anciãos de Israel. Então, olha só, o Deus de Israel ali, né, o Jeová, ele fala com Moisés assim, ó, eis que eu estou em pé diante ali da rocha. Estou em pé em cima da rocha, em outras versões bíblicas. Estou na rocha. Eis que estou na rocha. E tens de golpear a rocha e vai sair água da rocha. Quer dizer, se a rocha é Cristo, como Paulo fala, o que saiu da rocha foi água. E a água alimentou o povo. E a água foi física. Água física. A água saiu da rocha física. E Cristo era a rocha. Cristo representava a rocha. Então, por esses meios, Cristo nos ensina que Ele é a água da vida. Por meio dele, nós saciamos nossa sede. Vamos ver isso? Vamos. Então, presta atenção aqui, ó. Jesus falando que Ele é a água, né? Eu vou tirar esse texto aqui, porque eu vou lá em João capítulo 4, para vocês verem o que ele falou para a mulher.
era necessário para ele atravessar Samaria. E ao fazê-lo, chegou à cidade samaritana chamada Sicar, perto da área da terra que Jacó deu ao seu filho José. E o poço de Jacó era ali. Olha só, o poço de Jacó. Jacó furou um poço na rocha, tá? Essa foi a história. Então presta atenção nisso. Então Jesus, cansado como estava de sua viagem, sentou-se para descansar perto do poço. Era então cerca da sexta hora, cerca do meio-dia. Então, o solão do meio-dia, Jesus cansado, sentou no poço de Jacó, né? Nisto, quando uma mulher de Samaria veio para tirar água, Jesus lhe disse: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, os discípulos foram a Samaria comprar alimentos, ali uma cidade samaritana. A mulher samaritana lhe disse: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não têm nada a ver com os samaritanos, ou não falavam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se apenas tivesses conhecido e tivesse reconhecido o dom de Deus, e quem é que está te dizendo, dai-me de beber? Em vez disso, lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Entende, gente? Então, olha só. Eis que estou em pé diante de ti, ali na rocha em Horebe, e tendes de golpear a rocha, dela tem de sair água, e o povo tem de beber dela. Jesus, aqui Paulo fala que Jesus é essa rocha. E esta rocha significa Cristo. Então, Cristo, ele é a rocha que fez com que o povo bebesse. O povo bebeu água física, mas essa água, Paulo está falando que era água espiritual. Por que era água espiritual? Porque Jesus, Cristo, tinha feito a energia virar matéria naquela rocha. De onde saiu aquela água? Porque a água brotou da rocha. Onde que saiu essa água aí? Ah, não, saiu da terra. Não, gente, Jesus ele fez sair água da terra. Quer dizer, ele manipulou a energia que ele tinha e essa energia se transformou em matéria. Jesus ele pode transformar, gente, pedra em pão, pão em... Satanás sabia disso. Jesus ele transforma matéria, ele transforma água em vinho, ele muda a característica física das coisas. Então ele pegou a pedra, te transformou aquela energia que tem. Tudo tem energia. Tudo que você vê aí físico, o físico é a condensação da energia. Então Jesus usou aquela energia da pedra ali, transformou aquela energia em água e fez o povo todo beber. Quer dizer, o espiritual foi manifesto em físico. Então, eu quero que vocês entendam por meio desse estudo que a vida, gente, nós, seres humanos, embora somos físicos, também somos espirituais. Nada mais somos do que a condensação da matéria, da energia. A matéria é a condensação da energia. Até o próprio Albert Einstein sabia disso. Na sua fórmula, né, da massa vezes a energia vezes a aceleração lá, ele sabia disso. Albert Einstein entendia isso. Então, Deus ele pode pegar, né, a energia e transformar na matéria. Então, quem faz isso é Deus, né? Jesus também faz, porque Jesus também é Deus, é filho de Deus. Então, o mesmo poder que Deus tem, ele deu ao seu filho. E seu filho manipula a matéria. Por isso que Jesus Cristo podia curar as pessoas. Porque ali naquele lugar que estava uma doença, ou às vezes ali um tumor, Jesus Cristo, com a sua energia, ele transformava aquilo ali, tirava aquilo ali ruim e simplesmente deixava bom, de novo. Quando Jesus Cristo anda sobre as águas, a água ela é líquida, mas aonde ele pisou se tornou sólido. Porque Jesus Cristo ele tem total poder sobre a matéria, sobre a energia. Ele manipula, né? Alguns falam de alquimismo. Se fosse falar de alquimismo, Jesus e o Pai é o grande alquimista. Entendeu? Ele consegue transformar uma matéria em outra. Com muita facilidade. Por isso que Satanás falou, se tu és filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Ele estava mentindo? Não estava. Porque se Jesus quisesse, ele fazia mesmo. Ele transformava uma pedra em pão. Ele mudava a característica física de uma pedra, não sei como ele faz isso, e transformava todos aqueles átomos de pedra em átomos de pão. Jesus pode fazer isso. Como ele fez com a água. A água, ele transformou todos os átomos de água em átomos de vinho. Tudo que tem no vinho, ele transforma, ele faz essa manipulação da matéria. Né? E isso tudo Paulo está dizendo para nós o que, gente? Eles passaram debaixo de Cristo, a nuvem,
e eles passaram sobre o mar. Então eles foram batizados em água, eles foram batizados em Espírito, eles foram batizados em Cristo, eles comeram o maná que caiu do céu, que era espiritual, era energia de Deus. Porque tudo que é espiritual é energia de Deus, tá? Deus emana energia, gente, o tempo todo. E essa energia às vezes, vamos dizer assim, solidifica. Entendeu? Então, a energia de Deus caiu dos céus e se transformou em físico. E as pessoas comeram. Então todos comeram a mesma comida espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. Cristo dando para eles dos céus água e alimento. Por isso que Tiago fala, toda a boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima do Pai das luzes celestiais. Ele faz o sol cair sobre nós, ele faz a chuva cair sobre nós, ele transforma as energias, ele faz com que um grãozinho nasça, que nasça uma planta e que dê para nós frutos. Ele faz com que os animais comem e a comida que os animais comem se transforma em energia e ali tem carne, nós comemos a carne. Então Deus, ele é o Deus de tudo, gente. É o Deus que pega o espiritual e transforma em físico. Não existe problema com relação a isso. Tá bom? Não obstante, agora presta atenção no alerta, gente. Não obstante, a maioria de quem? Da maioria daqueles que passaram sobre Moisés, foram batizados em Moisés, foram batizados em Cristo, foram batizados nas águas do Mar Vermelho. A maioria deles, Deus não expressou a sua aprovação, pois foram prostrados no ermo. Certo? Então, não significa que Deus te mostrar bondade, te chamar, que ele vai estar contente com você se você não agir de acordo com a graça. Entendeu? Então, o problema de muitos que se tornam cristãos é que eles se perdem pelos caminhos. Jesus falou, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque as pessoas se perdem nos caminhos. Paulo está falando para nós, está nos lembrando de que quando Cristo nos chamou ao batismo em águas, nos batizou em seu Espírito e nos batizou com fogo, significa que nós temos que agora em diante levar uma vida para agradar a Deus, porque senão Deus ele não vai se agradar de nós. Não adianta só batizar-se, não adianta só receber a dádiva gratuita do Espírito, não adianta só passar pelo processo de santificação, não adianta. Tem que continuar no caminho da techuvá até o fim, até o perseverar até o fim. Né? Lá em Mateus capítulo 24 fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta você iniciar um processo de vida cristã e não continuar. É isso que Paulo está falando. A maioria deles, Deus não mostrou aprovação, pois foram prostrados no ermo. Veja bem, né? Vou até colocar todo mundo igual aqui, ó. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, olha, veja bem, Jesus ele foi levado para o ermo para ser tentado por 40 dias. Ele não ficou prostrado no deserto. Ele saiu do deserto poderoso para uma obra maravilhosa. Os israelitas, a maioria, morreram no deserto. Não passaram pela prova, não passaram pela santificação. Eu tenho um estudo no meu canal chamado No Deserto, vocês procuram aí. No deserto foi aonde que Deus mais teve o vínculo com os israelitas. Foi o tempo em que Deus mais agiu. E Deus que eu falo, Jesus. No deserto, Jesus, ele age. Porque no deserto você não tem plantas para você comer, você não tem água, você tem apenas areia. Você entende que você precisa apenas de Deus. As coisas materiais, elas não são importantes. Porque Deus, ele provém o que você precisa. Quando você está numa terra farta, Deus se afasta. Não é porque Deus se afasta, porque você se afastou de Deus. Porque você acha que você pode, eu vou plantar, eu vou colher. Você atribui a você. Ah, eu vou trabalhar, eu vou concursar, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu vou. Você começa a colocar a razão da sua vida em que você pode fazer. Mas nada do que nós podemos fazer, ela se compara com o que Deus pode fazer por nós. E quando Deus leva os israelitas ao ermo, né? Ele está dizendo assim, olha, vocês são extremamente dependentes de mim. E aqui eu vou te provar, mas aqui eu vou ser amoroso e vou cuidar de você, né? Jeremias fala que Deus pegou, né,
a Israel como se fosse uma filha abandonada no sangue. Tirou do Egito, lavou-a e levou para o ermo. E no ermo ele se agradava de Israel. Jeremias fala isso. Quando a menina ela vai para a terra do leite e mel, ela se ensoberbece. E ela se torna uma prostituta. É o que aconteceu com os israelitas. Enquanto eles estavam no Egito ali, saíram do Egito e foram para o ermo, ali eles tiveram contato íntimo com Cristo. Porque eles comiam o maná, eles bebiam da água da rocha que Jesus providenciava. Eles eram totalmente dependentes da graça de Deus. Depois que eles foram para a Terra Prometida, eles começaram a colocar nas suas cabeças que, na verdade, eles podiam plantar, eles podiam colher, eles podiam prosperar. E a graça de Deus eles esqueceram. Embora Deus não queira, né, que nós ficamos totalmente assim, o tempo todo dependendo dele, ele nos deu energia para trabalhar e fazer as coisas, mas ele quer que nós tenhamos a consciência que nós dependemos dele, que ele é é o nosso pai, ele é o nosso provisor. Por isso que quando nós falamos assim, eu vou viajar, a gente fala, se Deus permitir. Eu vou fazer isso, se Deus permitir. Eu vou fazer aquilo, se Deus permitir. Por quê? Porque nós temos que entender que nós somos completamente dependentes de Deus. Entendeu? Nós somos completamente dependentes de Deus. A gente não pode criar uma independência de Deus achando que nós, seres humanos, conseguimos fazer as coisas. Porque todo mundo que faz isso, a única coisa que acontece é a separação. Se separa de Deus, a pessoa se separa de Deus, se afasta de Cristo. Quando esses israelitas aí chegam na Terra Prometida, o que acontece com eles? Vamos ver aqui, ó. Ora, estas coisas tornaram-se exemplos para nós, para que não fôssemos pessoas desejosas de coisas prejudiciais, assim como eles desejaram. Tá vendo? Isso aqui é um exemplo, está escrito aqui. Paulo falou assim, ó, isso aqui está escrito para a gente, porque isso aqui é um exemplo. Eles foram batizados por Moisés, eles passaram pelo mar, eles comeram a comida espiritual, eles beberam a bebida espiritual. Deus ele fez sair comida do céu, ele fez água sair da rocha, do nada. Moisés bateu na rocha e começou a sair água, do nada. Milagre. Eles deviam ter aprendido a lição e perceber quanto eles eram dependentes de Deus. Mas eles começaram a desejar coisas prejudiciais. Quais são essas coisas? Começaram a desejar as coisas das nações. Ah, eu quero um rei, agora eu quero um rei. Deus se entristeceu com aquilo. Ah, eu quero... Ele começou a querer coisas que Deus ele não queria. Mas Deus permitiu, porque Deus é bom. Nem nos tornássemos idólatras, assim como alguns deles se tornaram. Como está escrito: o povo se assentou para comer e beber, levantaram-se para se divertir. Aqui foi na época em que Moisés subiu no monte para receber as 2 tábuas da promessa. O povo fez um bezerro de ouro, chamou de Jeová, e começou a adorar, e começou a adorar o bezerro de ouro, a imagem. Né? Olha aqui, ó. Não sejam adoradores falsos deuses, como alguns deles foram, como está escrito: o povo se assentou para comer e beber. Olha só, Deus não tinha dado para eles o maná e a água, mas eles não estavam satisfeitos. Eles se assentaram para comer e beber, mas não espiritual. Esse que é o ponto, entendeu? Porque enquanto Deus não condena ninguém de comer e beber, o ponto não é esse. O ponto aqui é que eles comeram e beberam não dando graças a Deus. Porque quando você come e bebe dando graças a Deus, você tá comendo e bebendo espiritual. Porque aquilo físico ali, a comida física, o seu organismo é tão perfeito, ele é uma usina, tá? O seu organismo, o seu corpo é uma usina que transforma físico em energia. Olha que coisa fantástica, gente. O físico é transformado, Deus te deu um organismo que pega uma coisa física e transforma em energia novamente. Então, nada mais é a vida do que uma transformação constante de energia e massa. Matéria, energia, energia e matéria. Matéria, energia, energia e matéria. Quando você planta, você está transformando a matéria em matéria. Mais matéria ainda. Quando você come, você pega a matéria e transforma em energia. Você tem energia para você andar, você correr, você brincar, você trabalhar. Energia. Né? Energia por meio da matéria. Né? E vice-versa. Agora, o povo se assentou para comer e beber.
Só que eles não estavam dando glória a Deus, eles estavam dando glória a um bezerro de ouro, que foi chamado de Jeová. Eles começaram a fazer coisas que eles faziam no Egito, no paganismo. Onde que eles tiveram a ideia de bezerro? Porque lá no Egito eles viam as pessoas adorando animais, personificado deuses. Deus Ra, Deus Horus, não eram animais? Então, eles tiraram essa ideia da onde? Da onde eles estavam acostumados. Então, eles personificaram Deus em uma imagem. E colocou o nome de... Criou uma imagem, na imagem de uma criatura que Deus criou. Olha o erro. E aí chamaram aquela imagem inanimada de Deus. E começaram a adorar aquele Deus. O sacrifício de bezerro de ouro em Horebe. E levantou-se para divertir-se, para dançar e dar lugar a gesticulações e hilariedade. Aqui está querendo dizer o seguinte. Até a dança que os israelitas dançaram também quando eles saíram do Egito. Quando a Miriam começou a tocar pandeiro. O Senhor ele não criticou eles dançar. O Senhor não tem nada contra a dança. O Senhor não tem nada contra comer e beber. Inclusive, Deus ele se alegra muito quando ele vê seus servos dançando. Com modéstia, claro. Quando o povo está feliz, quando Davi está feliz dançando. Deus nunca condena, nunca condenou. Mas aqui ele condenou. Por quê? Porque o povo estava dançando em danças que eram ritualísticas dos deuses egípcios, como eles viam os egípcios fazerem, e eles estavam reproduzindo ali na terra. Então isso fez Deus se desagradar deles, porque eles não estavam comendo para dar graças a Deus e não estavam dançando por causa da felicidade do livramento que Deus tinha dado, mas eles estavam criando para eles mesmos suas próprias soluções, porque Moisés estava demorando. Então eles achavam que Moisés tinha morrido. E eles obrigaram praticamente Arão a criar um Deus para eles. Isso aí é o quê? É você agir com a carne. Você dá uma solução quando Deus ele te pede para você esperar. Às vezes a resposta de Deus ele demora. Aí você vai e age porque você é indolente como os israelitas. E aí isso desagrada a Deus. Quando você não espera a resposta vir. Quando você vai fazer das suas próprias vontades. Sara fez isso. Deus disse, ó, vocês vão ter um filho. O que Sara fez? Vou arrumar um filho aqui por meio da escrava. Paulo falou que isso aí foi o quê? Foi o meio da carne resolver o problema. Então eu vou arrumar um filho, eu não posso ter filho, eu vou arrumar aqui por meio da minha escrava. Isso é o meio da carne resolver o problema. Deus ele ficou chateado com isso. Ele mostrou para Abraão, não, olha, eu vou te dar um filho da maneira do Espírito. Vocês são velhos, mas eu sou Deus que transforma a matéria a energia em matéria. Eu posso restaurar suas faculdades reprodutivas quando eu quiser, porque eu sou Deus. E é assim que vai ser. Seu descendente vai ser chamado por meio de Sara, não por meio de Agar. Essa descendência aí é por meio da carne, é por meio da resolução da carne, é por meio da atitude da carne, é por meio da forma da carne pensar e agir. Mas a forma em que Deus age, ela vai além da forma em que a carne pensa. E Deus ele provém um filho por meio do Espírito. Então, quando o povo se assenta para comer e beber, não esperando a volta de Moisés, o retorno de Moisés, e providenciando um Deus que eles pudessem ver e apalpar, eles estavam agindo da forma da carne. E por isso Deus condenou, porque Deus ele detesta quando nós agimos como animais, porque nós somos feitos à imagem de Deus. Nós não fomos feitos à imagem de animais. Quando nós agimos assim, nós agimos irracionalmente, e isso faz com que Deus ele se acenda a sua ira. Por isso, irmão, aprendam a esperar nas coisas de Deus. Aprenda a esperar a resposta do Criador. Nem ponhamos Jeová à prova, assim como alguns deles o puseram à prova, só para perecer-lhe pela serpente. E o povo falava contra Deus e Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no ermo? Pois não há pão, e Deus dando maná, nem a água, e Deus dando a água da rocha. Quer dizer, ingratos, desleais. E nossa alma chegou a abominar esse pão desprezível. Deus ele estava transformando energia em matéria e os alimentando num deserto, mas para eles era desprezível. E assim Jeová enviou serpentes, que são serafins, tá? Essas serpentes aqui são serafins, que lógico que se manifestaram por meio
dessas serpentes, mas os serafins são serpentes de fogo. Enviou serpentes venenosas entre o povo, e eles mordiam o povo, de modo que muitos do povo morreu. Então, gente, não ponha Jeová à prova. Jeová te dá todo dia a comida. Jeová te dá todo dia a água. Quando você tem, mesmo que seja pouco, o seu alimento, agradeça. Aquilo ali foi a transformação da energia em matéria, para que você possa comer e aquela matéria se transformar em energia para você. Deus, ele provém. Não seja como o israelita, não coloque Deus à prova, não suspeite do poder de Deus de te afagar, de te bendizer, de te cuidar, de dar suas necessidades, de cuidar de você. Nunca duvide disso, nunca coloque Deus à prova. Nunca ache que você está sem saída. Os filhos de Deus nunca estão sem saída. Tem um salmo que diz que eu vi o justo ficar novo e ficar velho, mas e nunca mendigar o pão. Quer dizer, os filhos de Deus não mendigam o pão, entende? Hoje existem pessoas mendigando pão por aí, mas essas pessoas estão distantes demais de Deus, ok? Porque todos aqueles que se aproximam de Deus e confiam verdadeiramente, eles nunca irão depender de mendigar o pão. Nunca, nunca, nunca. Porque Jeová, ele cuida de quem ele ama. Jeová, ele pode transformar pedras em pães, como ele transformou energia, que era o alimento dos anjos, em pão físico, maná. E o povo chamou pão de desprezível. As provisões de Deus maravilhosas, que nós nem até hoje entendemos sequer, foi chamada de desprezível. Então Deus, ele logo vem castigar o povo. Você pode ter certeza que muitas vezes a gente passa muita coisa ruim na vida porque nós somos beligerantes, nós somos ingratos, nós não recebemos a graça de Deus na nossa vida. E aí nós sofremos, porque Deus permite que nós sofremos quando nós somos beligerantes com Ele. Quando nós não percebemos como que Deus age conosco, nos dando o pão, mesmo que seja pouco, mas Ele dá, não falta. E quando nós começamos a ficar beligerantes como os israelitas, aí vem todo tipo de provação possível, porque aí Deus, ele quer mesmo que você passe por essas coisas para você aprender uma lição, como ele fez com os israelitas. Nem sejamos resmungadores, assim como alguns deles resmungaram, só para perecer pelo destruidor, né? O anjo destruidor. Né? Olha só, vamos lá. Ó. E assim, no dia seguinte, levantaram-se cedo e começaram a oferecer ofertas queimadas e apresentar sacrifícios de participação em comum. Depois o povo se assentou para comer e beber e levantaram-se então para se divertir. Né? É o texto que nós lemos, né? Cadê a parte do destruidor? Eu acho que eu pulei aqui, né? Nem pratiquemos fornicação, assim como alguns deles cometeram fornicação, só para caírem 23 mil deles num só dia. É, gente. Ora, Israel estava morando em Sitim. O povo principiou então a ter relações imorais com as filhas de Moabe. E as mulheres vieram chamar o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo começou a comer e a curvar-se diante dos seus deuses. Israel ligou-se assim a Baal de Peor. E a ira de Jeová começou a acender-se contra Israel. Por isso Jeová disse a Moisés: toma todos os cabeças do povo e expõe-os a Jeová em direção ao sol, para que a ira ardente de Jeová retorne de Israel. Moisés disse então aos juízes de Israel: matai cada um de vós seus homens que tiverem ligação com Baal de Peor. Assim, eis que veio um homem dos filhos de Israel, e ele trazia para perto de seus irmãos uma mulher midianita, perante os olhos de Moisés e perante os olhos de toda a assembleia dos filhos de Israel, enquanto eles choravam à entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se imediatamente no meio da assembleia e tomou uma lança na sua mão, e então foi atrás do homem de Israel para dentro da tenda arqueada e transpassou a ambos, e o homem de Israel e a mulher pelas suas partes genitais.
Com isso, se fez parar o flagelo sobre os filhos de Israel. E olha que esse flagelo aqui, gente, é um anjo do flagelo, né? Onde que ele passava, rapaz, era uma desgraceira danada. E os que morreram do flagelo somaram 24.000, né? Ou 23 em outra versão. Então, olha só. Por causa de imoralidade sexual, Deus mandou o flagelo. Primeiro ele mandou lá, numa ocasião lá, as serpentes de fogo. Agora ele manda um anjo do flagelo, né? Aqui chama de destruidor, nessa versão aí. E matou um monte de gente. Todo mundo que tinha alguma ligação com o Baal de Peor, o anjo passou, ó. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui, gente? Fuja de imoralidade sexual, né? Principalmente essas promiscuidades que levam a você à adoração de deuses falsos, como Baal, que são demônios, na verdade, né? Porque senão o anjo vai passar de novo. Aqui, ó. O texto que eu queria mostrar para vocês. E logo no dia seguinte, toda a assembleia dos filhos de Israel começou a resmungar contra Moisés e Arão, dizendo: Vós é que fizestes morrer o povo de Jeová. E sucedeu que, quando a assembleia havia congregado contra Moisés e Arão, viraram-se então para a tenda de reunião, e eis que a nuvem, olha só, Jesus, tá? A nuvem a cobriu e a glória de Jeová começou a aparecer. A glória do próprio Jesus, né? Ali era Jesus. Eles viram uma pessoa de fogo ali, sobre a nuvem. A tenda de reunião estava lá, que Moisés tinha feito, né? O tabernáculo. A nuvem desceu. O povo estava reclamando, a nuvem desceu. Porque nesse momento aí, às vezes a nuvem ficava de um lado, ficava do outro. Nesse momento, ela exatamente ali na tenda de reunião. E Moisés e Arão passaram a chegar-se perante a tenda de reunião. Jeová falou então a Moisés, aqui é Jesus, tá? Dizendo: Levantai-vos do meio desta assembleia, para que eu os extermine num instante. Em vista disso, lançaram-se com suas faces por terra, pedindo misericórdia, né? Depois Moisés disse a Arão: Toma o porta-lume e põe nele fogo do altar, e põe incenso. Vai depressa à assembleia e faz expiação por eles, porque saiu indignação de diante de Jeová. Essa indignação que era um anjo, tá, gente? É um anjo matador. Existe um anjo da destruição aí que Deus usa ele, tá? É um anjo da peleja. No livro de Enoque fala sobre isso. Então, Jeová ali, Jesus, ele só manda o seu anjo, né? O seu arcanjo, ó, vai lá e destrói tudo. E principiou a praga. Então o anjo passava e matava. Só simplesmente assim. O anjo saía assim, rasgando o pessoal no meio. Arão tomou imediatamente, assim como Moisés falara, e foi correndo para o meio da congregação. E eis que a praga havia principiado entre o povo, pois assim o incenso e começou a fazer expiação pelo povo. E ficou de pé entre os mortos e os vivos. Quer dizer, já tinha gente caindo pro chão afora, gente, que a praga passava ali, ó, e ia sair arrebentando tudo. E os mortos pelo flagelo somaram 14.700, além dos mortos por causa de Corá, né? Ora, estas coisas lhe aconteciam como exemplos e foram escritas como um aviso para nós, para quem já chegou os fins dos sistemas de coisas. Então, que Paulo está falando aqui, ó, fim do sistema de coisas é quando? Quando Jesus Cristo ressuscita e sobe aos céus. Nós estamos vivendo o fim do sistema de coisas, gente, né? Outra tradução aqui fala, ó, a nós em cujos dias os séculos atingiram seu clímax, né? E de nós outros que os fins dos séculos têm chegado. Então, Paulo se inclui. Então, o fim, ó, uma coisa aí, tem gente falando que o fim é só 1914. Começou o fim em 1914. Não é verdade. O fim começou desde a época de Paulo, já era o fim já, entendeu? Desde que Jesus Cristo sobe aos céus ali já é fim, gente. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Qualquer momento Jesus pode voltar, entendeu? Então, ó, isso aí, tudo que está escrito lá, é exemplo para nós, que estamos vivendo agora como cristãos. Nós vivemos hoje na igreja de Cristo. Nós fazemos parte do Israel de Deus. Enxertados às vezes, se você é gentil, você é enxertado. Se você é judeu, você já está ali. Mas você está ali só porque você aceitou Jesus também. Porque se você não aceitar, você não está lá ali. Porque todo ramo que não produz fruto é arrancado da oliveira.
Quer dizer, produzir fruto é estar em união com Cristo. Ele falou isso em João. Então tem judeus e tem gentios, a igreja de Cristo. É a oliveira, né? Consequentemente, quem pensa estar de pé, acautele-se para que não caia. Agora, depois de toda essa explanação que eu fiz, você vai entender o porquê desse texto. Muitas pessoas usam esse texto aí sem contexto. Não sabe nem o que está falando. Quem pensa estar de pé, acautele-se para que não caia, hein? Quer dizer, querem dizer assim, você está soberbo, você pode cair. Resumindo tudo que foi falado até agora, olha só. O povo saiu, foi batizado em Jesus, bebeu da água espiritual, provou das coisas espirituais. Quer dizer, nós estamos falando de pessoas que têm consciência espiritual. Que a grande maioria das pessoas religiosas aí não tem sequer ciência disso. De coisas sagradas. Valorizar coisas sagradas, valorizar o batismo, valorizar a aproximação com Cristo, valorizar o alimento que Cristo nos dá, valorizar a vida que Cristo nos dá. Não pegar essa vida para propósitos desnaturais, como fornicação, idolatria, coisas indesejadas. Então, o cristão ele sabe que ele não pode viver uma vida de devassidão, porque ele vive em comunhão com Cristo. Então, se você pensa que está de pé, você é chamado a refletir sobre a sua espiritualidade. Pergunte-se, será que a minha religião, ou seja o que for que você faz, reflete de fato o princípio espiritual por trás de tudo? Ou é apenas um jogo de fazeres e obrigações? Porque isso não agrada a Cristo. Entendeu? Você precisa compreender os processos e viver os processos porque você compreendeu, você teve experiência, você se aproximou, você comeu do maná, você bebeu da água, você foi batizado, você pertence. Entende? Então, se você pensa que está de pé, se você pertence, acautele-se para que você não caia. É isso que está querendo dizer. Se você pertence a Cristo, cuidado para que você não caia de Cristo. Decaia da graça de Cristo. Porque aqueles israelitas ali foram chamados a beber com Cristo. A água espiritual, o maná que desceu do céu, até uma relação com Cristo, a ser santos. Mas eles se desviaram, porque eles praticaram coisas ruins. Se desviaram da gratidão, se desviaram do sagrado, foi para o profano. Da mesma maneira, se você que é cristão, que é chamado para a fé, você acha que religiosidade vai te salvar? Você acha que preencher um relatório, entregar, vai te salvar? Que fazer poucas horas ali num serviço de campo, ou ir na igreja e fazer a liturgia da igreja, essas coisas não salvam ninguém. Essas obras não salvam ninguém. O que salva é você manter comunhão com Jesus. É claro que você vai ter boas obras, porque ela vai testemunhar aquilo que você tem por dentro. Toda árvore boa produz fruto bom, e toda árvore ruim produz fruto imprestável. Então não tem como uma árvore boa produzir fruto ruim, nem uma árvore ruim produzir fruto bom. Se você é bom, se você é de Cristo, se você é cristão, você vai ter obras boas. E essas obras não significam coisas que os homens definem. Tipo, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Não. As obras cristãs são obras que refletem o amor de Cristo dentro do seu ser. Às vezes você vai alimentar um pobre, às vezes você vai afagar uma tristeza de uma viúva, né, dando para ela uma ajuda financeira, ou fazendo um serviço, ou até um mendigo, ou às vezes um trabalho social, ou às vezes na igreja instruindo-os de Cristo, ou fazendo certo e correto contigo mesmo, com a tua família. É o reflexo de Cristo na sua vida, é a transformação que Cristo fez em você. É isto que é as obras. As obras tão faladas no Novo Testamento não são oferecer sacrifícios num templo, ou dedicar horas e anotar num papelzinho, entregar a alguém, ou ser obrigado a se reunir hora certinha, marcar. Não é isso. Não é as obras do Novo Testamento. As obras do Novo Testamento é você ser cristão, transformado em Machia e viver a sua fé. E aí você vai se reunir, você vai fazer suas coisas. Mas o seu coração é de Cristo. Não adianta você fazer coisas e seu coração ser de homens. Para você agradar homens. Isso é aquilo. Não adianta. Uma hora ou outra você vai se afastar do seu dono. Não os tomou nenhuma tentação, exceto que é comum aos homens. Quer dizer, Deus ele não vai dar nenhuma tentação para você.
Só que existem as tentações que são comuns aos homens. A árvore foi comida lá e desde esse momento aí, as tentações estão aí, gente. O adultério, a fornicação, tudo tá aí, né? Enriquecer-se de maneira ilícita. Tá aí, gente, tá aí. O mundo tá aí. Então essas tentações são comuns. Não adianta você... Não adianta. O que você precisa fazer é orar a Deus e pedir força para suportar. Porque elas estão aí. Nós somos homens. Não adianta você falar que você é forte. Não adianta. Se você pensa que está em pé, acata isso para você não caia. Só com Jesus para realmente resolver, gente. Não consegue. Por méritos próprios. Não consegue. Vou me esforçar a parar de fumar. Vou me esforçar a parar de... Um exemplo, né? Vou me esforçar a parar de masturbação. Né? Não adianta, gente, não adianta. Isso aí, se não tiver com o Espírito Santo dentro de você, você não consegue. Você pode até parar por um tempo, mas depois você volta. Entendeu? Ou às vezes você parou ali para você mostrar para homens. Então você não está fazendo nada demais. Entendeu? Ah, parei de fumar, não fumo mais. Para me ser aceito nesse grupo. Mas será que você parou de fumar porque você entendeu a graça de Cristo? Você entende que aquilo ali prejudica seu corpo? Não só o fumo, né, gente? Tem muitas coisas aí que também prejudicam, né? O excesso também prejudica. Então você não pode também ter excessos, né? Porque você está prejudicando seu corpo. Mas Deus é fiel e Ele não deixará que sejais tentados além daquilo que possais aguentar. Quer dizer, Deus entende o limite de cada ser humano, cada um dos seus filhos. Ele nunca permite que Satanás te tente a mais do que você possa. Mas junto com a tentação, Ele também proverá também uma saída, ou a saída, a fim de que possais aguentar. E a saída é o quê? O Espírito Santo em si. Se você tem o Espírito Santo, você tem a saída de qualquer pecado. Gente, o pecado se desmorona com o Espírito Santo. Vocês não entendem isso. Se você tem um pecado, e você quer vencer esse pecado, não fica tentando vencer o pecado com suas forças, não. Senta no seu quarto lá, ó, ajoelha, ora a Deus e pede o Espírito Santo. Você vai ver se o pecado não vai ser desmoronado. Ou o Espírito Santo triunfa, porque o Espírito Santo é dado por causa do sangue de Cristo. O sangue de Cristo triunfa qualquer pecado. Triunfa, não tem força. Pecado não tem força contra o sangue do Machia, contra o Espírito Santo, o Espírito do Machia. Falo como a homens de discernimento, julgais a vós mesmo o que eu vos digo. Vamos parar por aí, tá? Porque aqui agora vai entrar agora no exemplo do corpo de Cristo, que nós vamos falar muito agora daqui pra frente, no nosso canal que vai ter muito estudo sobre isso. Vamos continuar esse estudo aqui depois, porque nós vamos entrar aqui agora na sacracidade do cálice e do pão, da importância do pão e vinho, da importância da santificação, é importante você ter união com Cristo. Estamos chegando já próximo a 14 de Nisan, de Abib, né? Que é o dia em que nós temos que ceiar o Senhor, nos lembrar de tudo que Ele fez, e para fazer parte do corpo dele. Então, nos próximos estudos que nós vamos fazer no canal é sobre o quê? Sobre o restante disso aqui, por isso que eu iniciei esse estudo. E nós vamos também em João capítulo 6, se vocês entenderem a importância de comer o pão, beber o vinho. Também vou falar sobre a santificação. É importante comer o pão com santidade. Se você comer o pão e vinho fazendo coisa errada, é bizil. É não discernir o corpo do Cristo, é trazer julgamento, é complicado, então não faça isso se você não tiver santificado. Então se santifique já, entendeu? Temos aí alguns dias ainda, vai ser lá pro dia 15 do mês que vem, né? 14 de Nisan vai cair mais ou menos no dia 15, dia 14 por aí. Então fique esperto, gente. Começa a colocar o joelhinho no chão, começa a orar, começa a se santificar, porque nós vamos ter um compromisso com o Senhor. Para me terminar esses vídeos, Moisés disse ao povo: vocês vão lá, não tenha relações por 3 dias, porque vocês vão se encontrar com seu Deus. E aquele Deus, ele é Jesus, em cima no monte. Então eles se lavaram, se banharam, não bebiam bebidas alcoólicas, fermentadas, não tinham relações, ficaram 3 dias purificando para poder chegar perante Jesus no monte. Né? E a mesma coisa é um princípio espiritual, tá? Nós vamos nos aproximar ao corpo de Cristo mais uma vez, nesse ano. Nós já fazemos parte dele, mas é uma ocasião muito importante e especial. Então, mantenha a purificação do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, tá? Porque nós vamos nos encontrar com o nosso Deus, tá? O Deus Filho, Yeshua HaMashiach, representante legítimo de Yod-Heh Vav-Heh, o Pai. Que a graça e a bênção do Senhor Mashiach, que é vinda por meio de Deus, né? Deus envia por meio de Jesus Cristo, seja com cada um de vocês, crentes e irmãos espalhados pelo mundo.